Olá, pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui para vocês uma aula sobre o existencialismo e sobre a pós-modernidade de Bauman. Vamos lá. Vou pedir licença aqui para transmitir a tela para vocês, tá? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui uma tela já com uma charge para vocês pensarem sobre ela, né? Então, tá assim. Conheci o apartamento da Liberdade. É tão pequenininho. Uhum. Também conheci a mãe dela. Ela trabalhava. Uhum. Ela é tradutora de francês. Uhum. Claro, quando ela se casou, não largou os estudos como muitas outras. De certo, ela teve mais vontade do que uhums. Essa menininha aqui é a Mafalda, uma menininha muito crítica, né? E ela está conversando com a mãe, e a mãe não tem tempo para falar com ela, porque a mãe está escolhendo o trabalho doméstico, em vez de escolher outra coisa fora de casa. Até a fala da Mafalda diz, ó, a mãe teve mais vontade de sair de casa, ser tradutora de francês, do que vontade de ficar dentro de casa falando somente um rum com a filha ou passando. Aí, o que a gente vai falar sobre existencialismo, então, vai estar atrelado à ideia de vontade. Guarde isso aí, daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto, tá? Então, para começar a nossa discussão, eu trouxe aqui para vocês um plano que explica para nós a importância da razão no Ocidente. Então, segundo a história da humanidade, desde Aristóteles até a gente chegar na virada do século XX, 19 para o 20, a razão foi a grande sacada da humanidade, tá? Por exemplo, quem que falou penso, logo existo? O Descartes. Ele está dizendo que a razão, o pensamento, é que vai determinar o que é ser humano na sociedade, né? Essa humanização do ser. Isso vai ser ressaltado quando a gente chegar lá no Iluminismo. Lembra quando a gente estudou os contratualistas? Os contratualistas disseram que a razão era suficiente para coordenar a sociedade. Né? Nós precisávamos de contratos sociais para vivermos juntos. O Locke, o Rousseau, o Hobbes, eles vão montar uma teoria de como viver melhor em sociedade em nome da razão. O Kant vai dizer porque a razão só pode se ocupar de coisas racionais. Aquilo que não passa pela razão, pelos sentidos e chega até a razão, não pode ser pensado da mesma forma que os objetos que têm matéria, que têm corpo extenso. Por isso, a razão não alcança o que não é racional, não alcança Deus, ela só alcança as coisas racionais. Nietzsche vai dizer, quando lá em Zaratustra, quando ele fala que Deus está morto, que existe um lugar vago, um lugar de Deus, e aí a humanidade resolveu colocar a ciência, que é puramente a racionalidade. Nietzsche vai dizer que isso é um erro, né? Mas antes de chegar nele, vamos pensar que quando Hegel falou que a racionalidade da burguesia, a razão histórica, poderia explicar o mundo e levá-lo ao fim de uma história, uma paz perpétua, né? Ele julgou que, no final, na virada do século, a Belle Époque traduziria toda a razão em um mundo sem dor, um mundo sem guerras, um mundo com a vida fluida. A gente poderia, então, fruir a vida, aproveitar a vida, fruir mesmo, tá? Com R, tá? Fruição significa aproveitamento da vida. Então, a vida ficaria, nos daria uma existência sem dor, uma felicidade. O positivismo propunha isso, né? Maior felicidade possível para a maior quantidade possível de pessoas, junto com o utilitarismo que a gente viu. E aí deu na cara, já está percebendo que isso não se concretizou. A título de exemplo, nós temos aqui a cidade de São Paulo, que é uma cidade absolutamente calcada na razão. É a cidade mais racional que o país tem. Tudo lá tem hora, tem cronograma, tem agenda, tem sequência, algoritmos. No entanto, São Paulo tem uma série de problemas, né? Tem problemas como poluição, tem problemas como fila, problemas como fome, né? Violência, Cracolândia, né? Outro exemplo é Auschwitz, né? Esse campo de concentração aqui era extremamente racional. Então, tinha as pessoas que separavam os adultos das crianças, os homens das mulheres, pessoas destinadas a lavar roupa, pessoas destinadas a apertar um botão e soltar um gás naquela câmara. Então, o que que eu quero que vocês entendam dessa tela aqui? Que, passando um traço, separando toda a história da humanidade, a escola de Frankfurt, né, vai analisar todo esse princípio de racionalidade e vai dizer que a razão não cumpriu o seu papel, ela não conseguiu promover esse mundo sem dor, perfeito, puro e bom. E eles vão, então, mostrar que é necessário uma nova configuração da vida. E para agravar essa nova configuração da vida, nós vamos ter um mundo que vai ser abarcado pela Segunda Guerra.
Quando o Partido Nazista sobe no poder em 1933, a escola de Frankfurt tem que ser abandonada na Alemanha e os estudiosos vão para os Estados Unidos. Então, o Walter Benjamin tenta fugir, né? O Adorno vai para lá, Hannah Arendt também, que é uma judia marxista, o Freud. Então, todos os judeus vão ter que fugir dali, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um contexto em que não há mais a confiança do homem em si mesmo. Então, há uma falência da confiança, tá? O que que vai acontecer? O que vai acontecer é que a filosofia existencialista ela vai ser uma investigação do sujeito sobre o próprio sujeito, investigação do eu sobre o próprio eu. Vamos relembrar que na primeira fase do modernismo, ó, o eu entrava em conflito com a estrutura. O Oswald de Andrade, por exemplo, ele queria reinventar a forma de se fazer poema. Ele está mexendo na estrutura do texto e da sociedade, tá? Na segunda fase do modernismo, que vai com a seção de Getúlio Vargas, o eu vai entrar em conflito com o próprio mundo. Mas depois que acabou a guerra, a terceira fase, o eu vai desconfiar da racionalidade, vai desconfiar, porque o nazismo era puramente racionalista. A gente estudou o Karl Popper, né? Ele é um sujeito que critica esse excesso de racionalismo. Então, na terceira fase, agora, em vez de se preocupar com as coisas do mundo, com a guerra em si, o sujeito agora, que não tem mais guerra, ele tem espaço para se preocupar com ele mesmo, né? Então, para que que ele serve? Qual que é a função dele? O que que ele vai fazer na vida, tá? Então, aqui, nessa parte roxinha aqui, ó, após a guerra, houve a crise de todo o sistema. Logo, quem determina o eu e a sua reconstrução? O próprio eu. E aí, o nome dessa reflexão sobre o eu que se constrói, a gente vai chamar de existencialismo. Se você ainda não está tranquilo quanto a esse conceito, vamos melhorar, tá? Então, filosofia centrada no homem é existencialismo, o eu versus o eu. Somente o homem pode construir o sentido da vida. Então, para que isso aconteça, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar aqui o Gustavo, beleza? O Gustavo, ele nasceu no dia 16 de fevereiro de 1979. Isso significa que no dia 15 de fevereiro de 1979, nada nada existia. Nada existia, certo? Aí você que talvez seja muito religioso pode dizer, não, mas existe Deus, existe espiritualidade e tal. Aí é uma concepção religiosa. A gente está estudando uma concepção não religiosa. Portanto, só pode existir aquilo que tem matéria. Se a matéria, Gustavo, só existe a partir do dia 16 de fevereiro de 1979, às 7h15 da manhã, então significa que no dia 15 de fevereiro não existia o Gustavo, certo? O Gustavo só vai existir a partir do próprio nascimento, muito próximo do que o John Locke falou de tábula rasa, né? Então, se você está pensando que existe coisas antes, o Sartre está dizendo, não, não existe. Só existe isso, o Gustavo. O Gustavo nasceu. Aí, por que que eu me chamo Gustavo? Porque eu tinha 3 outros irmãos, e para ninguém confundir os nomes, minha mãe disse, ó, vamos colocar Gustavo nesse, quando alguém quiser falar com ele, fala Gustavo, ele vai atender, vamos treiná-lo para isso, e Gustavo, portanto, é aquilo que passa a existir, porque ele tem matéria, tá? Só que o Gustavo ainda não é, ele só existe. Por quê? Ele vai passar a ser, porque existir é diferente de ser, tá? Ele vai passar a ser quando ele tiver a consciência dessa existência e começar a construir a sua essência por meio das escolhas que faz. Ah, professor, está confuso. Calma que eu vou deixar mais fácil para você. Então vamos de novo. Eu nasci e passei a existir, me chamavam de Gustavo. Ninguém me chamou de professor, né? Ninguém disse, vai corrigir prova. Ninguém disse, vai gravar uma aula para os alunos fazerem prova. Não, me chamavam de Gustavo. Só que, com o decorrer dos anos, eu fiz algumas escolhas, né? E são escolhas que impactaram a minha vida e a de muita gente, porque quando eu escolhi ser professor, prestar vestibular e ser professor, eu também sacrifiquei, influenciei, impactei a minha família. Muitas vezes eu deixo de estar com a minha família para gravar a aula para vocês. Muitas vezes eu deixo de ir para a praia com a minha família, porque eu tenho que terminar de corrigir prova e fechar o diário para vocês.
E as coisas que eu falo em sala impactam profundamente também vocês. Então, a minha escolha não é uma escolha que influencia só a mim. Quando eu escolho ser o que sou, eu escolho toda a humanidade para ser reflexo daquilo que também sou, ou compartilhar da minha própria essência, tá? Mas aí, então, grave isso. Em algum momento, eu deixei de ser só Gustavo e passei a ser isso aqui, ó. Professor Gustavo, tá? Então, isso mostra que o Gustavo veio primeiro. Veio o quê? A existência veio primeiro, tá? A existência em primeiro lugar, tá? Depois eu fiz escolhas e passei a ter uma essência. E a frase que você vai usar como repertório, então, na sua redação é: a existência vem antes, né? Então, a existência precede a essência. Quem falou isso? Jean-Paul Sartre. E o que que significa? Uma anulação de Deus. Porque se Deus existe antes de mim e ele determina o que eu devo ser, ele tira a minha liberdade. E a liberdade é o que me promove a fazer escolhas. Sem escolhas, eu não sou humano. Portanto, se Deus existir, eu deixo de existir enquanto sujeito, tá? É isso que o Jean Paul Sartre está pensando. E aí, então, a diferença sutil é exatamente essa, né? O existir é diferente do ser. Por isso que a existência precede a essência. Primeiro eu existo, e se eu não fizer escolhas, eu deixo de ser, certo? Quem não faz escolhas? Bichos. Os cachorros, por exemplo, né, eles não escolhem ser cachorro, eles já nascem sendo. Então, o cachorro já nasce com natureza de cachorro, com cara de cachorro, jeito de cachorro, andando que nem cachorro, latindo que nem cachorro. Nenhum cachorro tem crise de consciência dizendo: eu preciso aprender a latir, porque o mundo está difícil, eu preciso aprender a miar, porque o mundo está difícil, eu preciso aprender uma segunda língua, eu preciso aprender a voar, preciso aprender a comer direito, mastigar com a boca fechada, fazer exercício físico, baixar o colesterol, fazer pilates. Né? O cachorro só vive como cachorro o tempo todo. O ser humano não, ele fica se construindo, tá? Buscando a parte que lhe dá a própria felicidade. Isso é por meio das escolhas. Então, o compromisso, o que significa o compromisso? Sem o engajamento, não há construção da humanidade em si. Então, sem a escolha, se você optar por não participar da própria vida, não fazer nenhuma escolha, você se desumaniza. Mas, apesar de a não escolha ser também uma escolha, né? Mas essa anulação de protagonismo da sua própria vida, ou chamar alguém para decidir o que você quer ser, que curso você deve fazer, significa que você não está se comprometendo com a sua própria existência. E engajar-se é responsabilizar-se. Isso só acontece quando você faz a escolha. Lembra de Kierkegaard? A escolha para Kierkegaard só era boa quando ela era feita em Deus. A escolha para Sartre não é em Deus. A escolha é com você, com todos os efeitos colaterais disponíveis, tá? Então, se você escolhe ser médico, é possível que você tenha que fazer muitos anos de cursinho, porque a concorrência é muito grande. Se você escolhe ser professor, você entra na faculdade antes mesmo de terminar o terceiro ano do ensino médio, mas a sua renda mensal vai ser menor, o seu prestígio na sociedade talvez seja menor. Então, todas as escolhas têm responsabilidades. E é por isso que escolher da angústia, porque nós não sabemos com segurança quais efeitos, quais consequências virão por meio dessa escolha, tá? Esse efeito colateral nós vamos chamar de angústia. E por causa da angústia, muitos têm medo de escolher. E não escolher, então, ou atribuir a outras pessoas o custo das suas escolhas, eles chamam de má fé. Então, uma pessoa de boa fé é uma pessoa que nasce, faz escolhas e banca os efeitos colaterais, seja eles quais forem, os positivos e os negativos. Uma pessoa de má fé é aquela que, ao fazer escolha e ver que as escolhas não foram boas, começam a atribuir a terceiros esse prejuízo existencial. Vamos supor, por exemplo, que você não seja aprovado, né, neste ano. E você reprovado, alguém pergunta por que você foi reprovado? Você diz, porque eu fiz péssimas escolhas, estudei pouco, me dediquei mal e por isso estou pagando o preço por isso. O sujeito de boa fé assumiu a sua responsabilidade na vida. Vamos agora trocar a resposta. Por que você foi reprovado? Ah, porque os professores não são bons, o material didático não funciona, o sistema é ineficaz, ninguém me ajudou, me abandonaram. Sujeito de má fé. Por quê? Porque ele vai dizer para nós que tudo o que acontece que diz respeito a você, você escolheu. Então você não pode culpar o outro, porque você é responsável por tudo. E por tudo mesmo, tá? De bom ou de ruim.
Certinho? Acho que agora dá para vocês já fazer uma prova bacana, tá? Próxima aula, agora presencial, a gente vai falar da esposa do Jean Paul Sartre, que é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tem uma frase fantástica que ajuda você a entender tudo que a gente está falando, né? Mulher não nasce, mulher se torna. Percebeu? Que se você acreditar que a mulher nasce com a natureza feminina para cumprir preceitos femininos, você tira a liberdade de escolha dela. E você aprisiona a mulher no universo que, segundo ela, foi dito que pertencia à mulher. O universo de lavar roupa, de passar roupa, cuidar dos filhos, ser mãe. Isso ela vai dizer que isso não é da natureza feminina. Isso foi uma escolha da sociedade depositada na mulher e uma escolha da mulher em abarcar todo esse comportamento. Então, se a mulher não nasce, se ela se torna, ela é uma existencialista, porque ela escolhe se tornar mulher, certo? Como ela escolhe se tornar mãe, escolhe se tornar advogada, escolhe se tornar não mãe, escolhe qualquer coisa. Então, escolheu é um existencialista. Certinho? Ok, agora eu vou gravar para vocês a outra aula do Bauman.